Hoje a gente está aqui um pouco para falar sobre o AMS e queria entender com você o que se trata esse serviço AMS e por que ele foi pensado para a Ambetec. Quando a gente pensou no AMS, a gente viu uma deficiência dentro do cliente que muitas vezes ele não tinha alguém que conhecia bem do sistema dele. Então ele não conhecia tão bem do Intor. E aí acabava que o cliente ficava meio perdido na hora que ele ia pedir uma ajuda lá no sistema, porque ele não sabia falar na mesma linguagem. Então o nosso sistema foi pensado para quê? Para a gente ter essa comunicação melhor com a equipe de sistema. Então a gente pega o problema de negócio do cliente, o que não está sendo bem executado ali dentro do sistema, mas em forma de negócio, e passa isso para uma linguagem de sistema, se a gente consegue tanto apoiar melhor o cliente, como também conseguir melhores soluções dentro da TOTOS. Desses problemas, quais são aqueles que são as piores dores que os clientes têm e que a Ambetec consegue resolver? Nossos clientes, antes de ter o MS, eles sentiam muita dificuldade na atualização do sistema, porque eles nunca sabiam se estava realmente uma versão estável, se não tinha erros, qual que seria o impacto daquela atualização dentro da operação dele. Então, com o MS, a gente consegue controlar muito bem isso, sabe? Então, a gente coloca versões principalmente testadas, que estão mais estáveis, para garantir que não pare a operação do cliente com uma atualização errada de sistema, que aquela atualização não vai ser feita causando algum outro tipo de impacto. Então, por exemplo, quando você vai atualizar o sistema, se você não tiver todos os controles, você pode parar o sistema em outra parte do sistema. Então a gente consegue ter esse controle, atualizar nas horas certas, a gente consegue entregar todo esse controle melhor para o cliente das atualizações, garantindo a segurança para ele. Tanto também apoio, né, no dia a dia dele, qual que era a melhor forma dele usar esse sistema. Então, assim, a gente consegue agregar bastante coisa dentro da operação. Andressa, a gente tem grandes clientes que usam, né, o serviço que a gente fornece de AMS e muitos elogiam a VetBR, né, e um dos que mais falam bem de nós é a Trenas. Então, o André Luiz conversou conosco e falou da facilidade da abertura de chamados com a gente e que é como se a gente estivesse dentro da empresa dele, sabe? E como que você garante que a sua equipe faça isso? Atendimento quase que instantâneo, resolução de problema quase que imediata, como que vocês conseguem isso? Primeiro, a gente conhece muito bem os nossos clientes, sabe? Então, isso acho que é o diferencial. A gente conhece cada cliente, sabe qual que é as dores dele, como é melhor atender ele. Eu acho que isso é o principal. Para ser rápido, a gente precisa conhecer ele. Segundo, quando ele é muito fácil de abrir um chamado com a gente, ele pode enviar via e-mail e na mesma hora já cai na fila aqui de um atendente que fica acompanhando essa fila e vão assumindo de acordo, né? Então, primeiro caiu um chamado na fila, ele já vai assumir aquele chamado para iniciar o atendimento. Então, assim, é um atendimento além de rápido, é muito eficiente, porque quando o cliente consegue abrir o primeiro, que é fácil para o cliente, hoje todo mundo usa e-mail, né? Ele coloca o assunto, sempre um especialista sobre aquele assunto vai assumir aquele ticket. Então, ele consegue ter uma dinâmica muito boa. Eu olho para a Ambetec e vejo um analista sentado numa mesa ao meu lado, responsável pela parte de TI, de suporte de sistema. Então, desde uma dúvida simples de algum usuário que eu não consiga resolver, eu automaticamente já entro na minha máquina, abro um chamado e o nível de atendimento é quase que de imediato. Então, é desde um suporte de dúvidas até desenvolvimento de relatório, suporte de carga de banco de dados. Então, todas as alterações que a gente fez aqui em função da nossa política de uma flutuação muito grande da relação RCA versus clientes. Então, a gente teve uma flutuação muito grande de um lado para o outro, do outro lado para cá e assim por diante. E a gente nunca fazia isso aí na unha. A Ambetec estava sempre à disposição para fazer uma carga direta via banco. São essas coisas de TI, né, que normalmente faz. Então, é de mamando a caducando, ou seja, coisas simples até coisas do arco da velha. E a gente tem obtido aí um apoio muito interessante e isso que nos faz permanecer com essa parceria aí. Quais são as métricas e indicadores que a gente utiliza para medir o sucesso do nosso serviço? Hoje, além do chamado, né, toda vez que ele é encerrado, a gente envia uma pesquisa para o cliente pode responder via chamado, eu gostei ou não do atendimento desse chamado, desse ticket.
ou também a gente faz algumas pesquisas, né, em PS ali com o cliente para garantir que ele está satisfeito com o serviço que está sendo prestado. E quais são as nossas expectativas para o futuro do AMS? Hoje a gente atende toda a parte do Indoor. Hoje a nossa equipe já é bem especialista, a gente tem pessoas especialistas em cada módulo, porque o Indoor é muito grande, né? Então por isso que o nosso time também precisa conhecer um pouco de cada um conhece um pedaço dele para garantir que a gente conhece todo ele. Então a nossa expectativa cada vez é aumentar o time, conseguir acompanhar todas as inovações do sistema para garantir essa estabilidade, né? Garantir essa qualidade no atendimento. Uma coisa que o André também falou, Andressa, é sobre a redução que ele tem, tanto de custos quanto de tempo dentro da operação dele. Hoje ele fala pra gente, né, que o serviço da sua equipe garante que a equipe dele lá dentro entenda muito melhor do negócio do que do RP. E você sente isso com todos os clientes ou são só alguns que têm uma operação tão grande quanto a Trenas? Não, a maioria dos nossos clientes tem isso, né? Como eu falei, para eles é muito fácil de falar de negócio, falar o que eles precisam. E encaixar isso dentro do sistema sempre foi uma dificuldade das empresas. Então a MS facilita, né? A gente consegue entender do negócio e do sistema. Então todos os nossos analistas, eles prezam por conhecer do negócio do atacado do distribuidor, para conseguir colocar esse sistema e conseguir fazer que ele trabalhe bem dentro do sistema. E eu acho que isso ajuda muito eles no dia a dia. Eu posso falar que hoje eu consigo sobreviver sem qualquer outra plataforma, menos a plataforma de suporte de sistemas, porque a gente efetivamente tirou mesmo o foco tecnológico do time. O time tem que entender do negócio, tem que entender o que faz a rotina para o negócio, sabe? Então, quando eu preciso de um relatório, a gente abre o chamado e normalmente a gente pede isso com um retorno muito rápido e normalmente é atendido. E qual que é o diferencial da gente no mercado? Eu acho que esse carinho que a gente tem com o cliente é um diferencial. Cada cliente é único aqui pra gente. Conhecer o cliente é importantíssimo pra gente. Então a gente conhece a operação, qual que é o produto que ele vende, qual que é o horário da operação dele. Então realmente conhecer, ser uma pessoa dentro da empresa dele, entendeu? É como se ele tivesse um funcionário aqui dentro da Ambetec. A gente faz questão de conhecer o cliente. E atendimento rápido também, entender a criticidade, a gente conhece muito do sistema, a gente sabe o que é crítico na operação para conseguir atender com agilidade, principalmente resolver o que é urgente em tempo recorde. E sem contar o valor, o nosso valor é bem mais interessante do que o do mercado. Sim, com certeza. Quando nós adquirimos a ferramenta, o mercado como um todo, eu fiz um levantamento, nós fizemos uma RFP bem abrangente, e nas minhas pesquisas aqui, muitos dos players que a gente conversou deixou muito claro que eu teria problemas futuros com relação à ferramenta que eu estava adquirindo. Nós fizemos um processo, fomos até o final com 2 RPs e a gente optou pelo Intor. E naquela oportunidade todos diziam que você vai ter problema de suporte, você vai ter problema de tecnologia, você vai ter problema de gestão e assim por diante. Eu tomei a decisão de forma muito tranquila, porque naquela oportunidade ali nós tínhamos um gap muito grande cultural dentro da empresa. Nós entramos aqui para fazer todo um processo de reestruturação, e essa reestruturação ela estava em andamento, e naquela oportunidade eu precisava de um RP que trouxesse no seu DNA todo o negócio de distribuição praticamente nativo, né? E isso o Intor entrega de forma muito eficiente, e tendo uma base operacional extremamente robusta. E assim a gente tomou essa decisão já sabendo que no futuro, em algum momento, em função das promessas que foram feitas, o Intor não ia ficar parado onde estava, porque o mundo gira e ele se mexe, alguma coisa acontece, né? A gente resolveu assumir esse risco. A parte de suporte, na realidade, foi para mim
uma decepção, até porque a gente chegou a pegar uma fase terminal de PC, e a PC, apesar de todas as falhas que possa ter, ou que tinha, né, ano passado, ela mantinha esse relacionamento muito próximo, tudo a ver com a nossa cultura, né, com o nosso jeito de fazer as coisas. Mas, na medida em que o tempo foi passando, a gente percebeu nitidamente a cultura da TOTUS tomando conta dessa área de suporte. O processo de formalização extremamente burocrático é uma coisa que eu, uma pessoa responsável por uma empresa e assim por diante, considero isso como um caminho muito natural e necessário. Porém, não precisa... existem formas de fazer isso aí de forma mais amigável, né? Sem perder a percepção de calor de atendimento ao cliente, uma série de outras características que a PC tinha e que a TOTUS perdeu ao longo do tempo. E culminou num momento em que eu estava perdendo muito tempo, eu pessoalmente estava perdendo muito tempo em correr atrás das necessidades com relação ao suporte. Aí apareceu a Ambetec e, mais diretamente em função ao mesmo tempo, que não é barato, a gente, sem dúvida nenhuma, nós obtivemos aqui um ganho significativo, né? Com relação ao CLA, nem se discute, porque praticamente online o atendimento aqui para nós. Conforme eu disse para vocês, a gente tem uma proximidade muito grande com os analistas, são sempre pessoas muito parecidas com o perfil do Eduardo, então a gente admite qualquer perfil para lidar, afinal de contas nós trabalhamos com outsourcing, a gente nem sempre vai conseguir parceiros que tenham um nível de aderência de cultura como a gente tem com a Ambetec, mas pelo nosso lado a gente tem que ter flexibilidade de lidar com todos os tipos de cultura, né? Então tivemos sim melhoria significativa tanto no meu tempo, a ponto até de me dar uma determinada liberdade. Eu sou consultor aqui, então de me dar uma determinada liberdade, porque a Ambetec já assumiu posição de um colaborador nosso sentado na mesa do lado. Então, se eu estiver ausente, qualquer um, em todo umas planilhas de controle que a gente faz aqui, que qualquer um dos nossos gestores ou líderes possa lançar a mão dessas planilhas e ligar diretamente hoje para o Gilberto, por exemplo, que é o cara que está mais à frente do nosso atendimento.